Por que grandes empresas fracassam? Vamos falar também sobre cultura organizacional, por que isso é importante, vamos falar disso. Aí vamos falar sobre recrutamento e seleção e vamos falar também sobre remuneração. Ou seja, tudo isso dentro do contexto aí de recursos humanos e que vai implicar basicamente no nosso dia a dia de gestão de pessoas. E aí, começando aqui, pelo tema, por que grandes empresas fracassam, né? Então, existem aí casos, de... Todo mundo sabe aí, se eu pedir um exemplo, todo mundo sabe um caso aí de uma empresa que era da gigante, que dominava o mercado e que um dia deixou de existir. Então já virou até clichê, já é um negócio que está até meio chato, Você falar de Kodak, falar de BlackBerry, falar de Blockbuster, mas são exemplos para a gente entender, que é muito importante a gente cuidar de alguns aspectos que eu vou trazer aqui para que as nossas organizações possam se perpetuar, que as nossas organizações possam sobreviver a tempos de mudança, enfim. E quais são esses pontos, que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa cuidar para não cair no erro que algumas gigantes caíram e que hoje deixaram de existir, simplesmente deixaram de existir. Então o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, é o excesso de confiança, tá? Excesso de confiança. Aí tem aquela questão, da confiança no sucesso anterior, você vem de uma empresa de sucesso, você vem de um mercado de sucesso, você está funcionando, você está vendendo, os clientes gostam do teu produto, mas você, baseado no sucesso que vem acontecendo, muitas vezes também por condição de mercado, vem surfando a onda boa, você acaba negligenciando alguns pontos estratégicos na tua empresa, na tua organização. Você deixa de olhar, você deixa de cuidar de pequenos detalhes que lá na frente vai acabar fazendo diferença, Caso Kodak de novo, os caras não quiseram entrar no mercado de câmeras digitais. Eles recusaram isso aí. Por quê? Porque eles vinham de um método, ou de um modelo de negócio que eles vendiam câmera, daí depois eles vendiam filme, e aí eles tinham aquela sustentação da base de negócios deles, e quando de repente o mercado mudou de uma vez por todas, mudou de uma forma muito rápida. E aí o cara que vinha gigante, dominava o mercado, dominava o mundo, deixou de existir. Tem um outro ponto que é preciso considerar, a questão do otimismo exacerbado. A gente precisa ser otimista, a gente tem que ser otimista, mas, porém, a gente não pode ter um otimismo que nos tire da realidade. A gente não pode ter um otimismo que nos faça negligenciar situações de risco. É importante ser otimista, é importante ter uma visão de futuro, é importante olhar para frente, acreditar que as coisas vão dar certo, se empenhar, trabalhar, sim. Agora, a gente não pode confundir o otimismo, e associar esse otimismo a uma dose de entusiasmo de tal forma que você comece a assumir risco descontrolado. O grande ponto é a questão de você passar a assumir risco, baseado em sucesso anterior, baseado em condições de mercado que está promissor, e você começa a negligenciar a avaliação de risco. E uma vez que você negligencia a avaliação de risco, você corre um sério problema. Você está colocando, na verdade, a tua empresa em uma situação potencial de risco de desaparecimento. Aí a questão da arrogância, que é aquela questão de reconhecer, ou melhor, de não reconhecer que você precisa mudar, que você tem um concorrente e esse concorrente ele pode te ultrapassar, que você não é a melhor bolacha do pacote, pode até ser, mas que se você não trabalhar, não correr atrás, não for, não buscar o que é teu, você corre um sério risco de ficar para trás, de ser ultrapassado e perder o teu lugar de destaque que tanto tempo demorou para você construir. E tem a parte da negação, que é como se a tua empresa fosse o Titanic lá, o Titanic afundando e o cara tá lá tocando violino. Lembra dessa cena aí, Adriano? O cara lá, o caos rolando
E aí o cara tá lá, é um estado de negação, vamos dizer assim, né? O barco tava afundando, todo mundo sabia que ia morrer, mas o cara falou, bom, tudo bem, eu vou morrer fazendo o que eu amo aqui. O fato é que realmente a questão da negação, você negar ineficiência, você negar que você tem um problema, você negar que precisa fazer investimento em tecnologia, você negar que o teu produto não é tão bom assim, você negar que a tua empresa precisa de treinamento, enfim. Isso são algumas coisas, algumas situações que vão colocando a tua empresa em risco, né? E esses são alguns pontos que a gente precisa cuidar verdadeiramente para que a gente não caia nesses erros, que de uma forma ou de outra, essas empresas acabaram caindo nesse tipo de erro, né? Aí, um próximo tópico, né, que se fala aqui, né, que é comum encontrar nessas grandes empresas aí que eu mencionei, que se perderam ao longo do tempo, é a busca indisciplinada por crescimento, né? O cara tá dentro do avião tomando uma dose de uísque, né? Eu diria que é uma baita dose de indisciplina, né? E aí o cara tá aqui, né, tomando uma dose de uísque dentro do avião, né? Uma indisciplina tremenda. Mas o que eu quero dizer com o perigo de alimentar besta, né? A busca indisciplinada por crescimento. É você crescer simplesmente porque você quer crescer, né? Você buscar aumento de vendas, é você buscar novos clientes, é você buscar mercados potenciais, mas que a tua empresa não tem capacidade de comportar esse crescimento, né? Eu falo de alimentar besta, né? Imagina que você tem uma fábrica, né? Ou imagina que você tem uma... Vou pegar um exemplo de uma indústria aí, uma fabriquinha, vamos pegar uma fabriquinha simples, né? E nessa fábrica, vamos falar aqui que é uma fábrica de garrafa PET, né? A sua fábrica, hoje, ela tem capacidade de produzir 1000 garrafas PET. E com 1000 garrafas PET você está vendendo bem, você está trabalhando bem, você está atendendo bem os seus clientes, a coisa está funcionando. Você está lá vendendo 1000 garrafas PET. Aí você tem a brilhante ideia de falar, olha, eu vou, né, eu tenho potencial de mercado, eu vou subir, né, o potencial de fabricação da minha, né, o limite de fabricação da minha indústria aqui, eu vou colocar ela para 2.500 garrafa PET. Beleza. Tem mercado, tem potencial, eu consigo atingir esse resultado, eu vou para cima. Beleza, maravilha. E aí você eleva aí a tua capacidade produtiva para 2.500 garrafas PET, né, por mês, vamos falar assim. E aí o que acontece, né? Você passa o primeiro mês, você não vende as 2.500, você vende 1.100. E aí no mês seguinte você vende 1.300, aí no outro mês você vende 900. Ou seja, você começa a ter uma capacidade ociosa, você criou ali você fez um investimento, né? Você investiu em recurso, você tem agora capital produtivo lá, dinheiro parado, resumindo, né? Se você comprou uma máquina e essa máquina não produz, de alguma forma você está perdendo dinheiro. E aí você fica na cabeça, pô, eu preciso crescer, eu investi, eu comprei maquinário, eu tenho agora capacidade produtiva para 2.500 máquinas, 2.500 garrafas PET, eu preciso vender 2.500 garrafas PET. E aí o que acontece? E aí você põe o teu time de vendas na rua de uma forma desesperada para que o cara comece a trazer venda, comece a trazer volume para atender aquela demanda. Só que aí ele começa a trazer uma demanda desqualificada, ele começa a trazer margens baixas. Por quê? Porque a prioridade passa a ser alimentar aquela capacidade ociosa que está dentro da tua fábrica. E eu chamo isso de alimentar besta. Por quê? Porque isso é o que vai fazer você tomar uma porrada de decisão errada, né? Decisão inconsequente, decisões que ao longo prazo vai fazer com que você vai perder dinheiro, não tem jeito, né? E eu vivi algumas situações assim, né, onde a gente tinha pessoas que trabalham principalmente com a parte de serviços, né, de prestação de serviço. Se você tem lá 10 funcionários e você tem uma capacidade de X horas por mês que você precisa vender essas horas para os seus clientes. E aí você começa a calcular mal, né, analisar, por exemplo, supondo que você tem uma empresa que você precisa fazer uma perícia antes de poder assinar um contrato de serviço, para poder examinar direito se você pega aquele equipamento para fazer um reparo ou não, né? E aí você começa a negligenciar
essa perícia inicial. Aí você começa a pegar equipamento, porque você tem hora lá, você precisa ocupar, né, a hora da fábrica, você precisa ocupar a hora das pessoas que estão lá. Começa a pegar a máquina para dentro que na hora que você vai olhar, você fala, porra, eu achei que isso aqui era uma coisa, mas o buraco aqui é muito maior. O que vai acontecer? Você vai começar a perder dinheiro, porque você vai ter que... Você acaba pagando para poder vender, e aí a coisa começa a não fazer sentido. E a luta desesperada por salvação, né? E aí, quando você entra nesse processo de crescimento irresponsável, você entra nesse processo realmente de alimentar a besta, e você começa a tomar a decisão errada, você começa a entrar no processo de desespero, e aí você pensa, eu preciso me salvar. E como se salvar? E aí você começa a se escorar em objetos que você não deveria, ou processos que você não deveria, ou em parceiros que talvez você não deveria. Um exemplo clássico, né, para a gente entender essa questão de se salvar, ela vale bastante aqui na questão quando a gente olha para finanças pessoais, né, quando a gente vê aquelas pessoas que estão muito endividadas, aquelas pessoas que não conseguem sair da dívida. O cara entra no rotativo de cartão de crédito, né? E aí o cara não consegue pagar o rotativo do cartão. Aí ele, o que ele faz? Porra, cara, aí ele usa o cheque especial do banco para pagar o rotativo do cartão. E aí começa a virar bola de neve, começa a ir gerando mais juros, aí ele pega um outro cartão de crédito para poder pagar os juros do outro cartão, enfim, ele começa a tomar uma série de decisões porque o cara está desesperado, ele precisa honrar compromisso financeiro e aí começa a se perder. Começa a perder o controle do custo, começa a perder o controle do que realmente é estratégico e começa a tomar algumas decisões que são erradas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, do ponto de vista estratégico do negócio, né? E acontece por quê? Porque, na verdade, um pouco desse contexto aqui, né? Por que essas empresas, né, vieram à falência? Basicamente, né, tem um ponto que a gente não pode esquecer, que um avião não cai por uma única razão. O avião ele cai por uma série de falhas. O avião ele cai por uma série de erros, né? Então aqui quando você soma todos esses aspectos que eu estou trazendo aqui, uns eles vão influenciando em outros, uns vão amplificando outros, e aí quando você vê uma dessas grandes gigantes aí indo pro buraco, né? E aí aqui eu trago um ponto aqui, né, de como criar uma cultura organizacional, né, que impeça que a sua empresa percorra esse caminho, né? Então, por que eu comecei falando disso? Por que eu comecei falando um pouco da história, né, que é uma história de fracasso de algumas empresas que são ícones globais, tem a própria Nokia no meio do caminho, aí se você quiser entrar mais tem a Varig que dá pra você pegar, tem a própria Colinos, né, enfim... Tem uma série de empresas que ilustram bem isso que eu estou falando. Então, o que eu fiz aqui? A ideia era trazer um pouco de história e dizer que realmente, se a gente não cuidar de alguns aspectos, a gente tem a capacidade de fazer a nossa empresa desaparecer, né? Então acredite nisso, cara. Por mais sólida que a tua empresa seja, por mais, né, que ela seja consolidada, que ela seja global, quanto maior a tua empresa for, maior é a capacidade de você quebrar ela rápido, né? Imagina você aí, né, que nem, por exemplo, né, tem um caso clássico da Eucatex aí, eu não lembro agora que ano que foi isso aí, né? Se alguém lembrar, quiser colocar no chatzinho aí pra ilustrar. Mas a Eucatex, ela teve um problema lá, que, pô, ela fabricava telha, né, aquelas telhas do estilo... telha de casa, aquele tal de Eternit, né, que na verdade Eternit, se eu não me engano, é uma marca, né? E aí deu problema lá do amianto, né? E aí os caras da noite pro dia precisaram tirar amianto, que era uma das bases principais ali para você poder construir as telhas, né? E, enfim, com risco de tomar multa, com risco de tomar processo, porque existiam estudos apontando, né, uma correlação direta do amianto com células cancerígenas que estavam nascendo nas pessoas, ou seja, estudos apontando que o produto que a tua empresa vende está causando câncer na comunidade, né, na população. E aí, como que fica? Então, assim, quanto maior a tua empresa for, mais risco também, não necessariamente mais risco, mas
os compromissos financeiros, as responsabilidades, elas também passam a ser maiores, né? Se você tem uma empresa gigante que fatura milhões, muito possivelmente você também vai participar de concorrências, vai assinar contratos que representam milhões. E num contrato desse, se você negligenciar uma cláusula de multa, fizer alguma coisa errada, pau, você quebra a tua empresa. Não tem jeito. Simples assim, tua empresa vai pro buraco, né? Como criar uma cultura organizacional que nos crie, né, uma proteção para que a gente não leve a nossa tão amada empresa, tão amada organização ao caminho que foi seguido aqui pelas essas empresas que a gente mencionou aqui, Kodak, Blockbuster, entre outras, né? Basicamente, pessoal, o segredo está realmente nas pessoas, né? Então, esse é o módulo de gestão de pessoas, né? Não é muito segredo falar que a solução está em trabalhar bem as pessoas, preparar bem as pessoas. E quando eu falo em capacitação de pessoas, quando eu falo em gestão de pessoas, eu não tenho como falar de gestão de pessoas, eu não tenho como falar de capacitação de pessoas sem falar da preparação adequada das lideranças, né? Esse é um ponto que é fundamental para qualquer organização que queira se manter no mercado, que queira se manter viva, que queira se manter competitiva, né? Porque a liderança é o pilar, né, que vai fazer a tradução da estratégia, né, macro da tua empresa. Se a tua empresa é uma empresa global, né, vamos pegar aqui, você trabalha em uma grande empresa, é o que vai pegar a estratégia global dessa empresa, vai traduzir essa estratégia em uma estratégia local e vai diluir, né, essa estratégia, vai comunicar isso de forma adequada com toda a tua equipe. E dentro desse papel da liderança, quando a gente fala, né, da questão aqui da cultura corporativa, quando a gente fala, né, das questões, né, de cultura organizacional, a liderança ela tem um papel fundamental nisso aqui. Só que a liderança por si só, imagina que eu sou o gerente geral de uma operação aqui, eu não posso simplesmente delegar isso para a liderança e esperar com que os líderes façam a comunicação da forma correta, da forma que tem que acontecer para que eu tenha um ambiente saudável. Eu preciso, de alguma forma, garantir a preparação dessa liderança para que elas saibam agir com os funcionários, para que elas saibam agir com todos os colaboradores, né? Então, um dos papéis principais, quando a gente fala de cultura organizacional, ela passa basicamente pela comunicação das culturas e valores da organização. Ou seja, em um nível mais estratégico, vamos assumir aqui que dentro da tua organização você já tenha isso claro em relação a todo o trabalho de gestão, de poder ter uma missão clara, de ter um propósito claro, né, e que você consiga traduzir tudo isso e comunicar para toda a tua equipe, para que todos tenham um alinhamento, né, em relação principalmente à parte que vai vir como consequência disso tudo, que são as atitudes e os comportamentos que as pessoas vão ter. Aqui tem um ponto interessante, né, que eu gostaria de dividir com vocês ali, que a gente precisa pensar e prestar bastante atenção, né? Porque a parte de atitude e comportamento, elas são basicamente os que decidem a nossa carreira dentro de uma organização, elas são o que decide a nossa trajetória de sucesso, né? E é comum ainda, né, principalmente com líderes mais novos ali, aquela questão de querer contratar, né, pelo currículo, pela competência técnica, mas no frigir dos ovos as pessoas acabam sendo promovidas ou demitidas na questão das atitudes e dos comportamentos, né? Por que isso? Porque o papel aceita tudo, né? Você pega a pessoa que às vezes se formou numa universidade, uma universidade conceituada, o cara se demonstra tecnicamente um cara muito bom, o cara domina aquela área de conhecimento que você precisa de uma pessoa, só que porém na parte de atitude e comportamento o cara é uma pessoa que não funciona, né? Uma pessoa que não é boa para trabalhar com equipe, é uma pessoa que é egoísta, é uma pessoa que é ranziza, que é chata, que não colabora, né? E o ponto que a gente precisa ter cuidado, né, na liderança é quais atitudes e quais comportamentos eu vou premiar. Quais atitudes e quais comportamentos eu vou punir, né?
E aqui eu tô falando a punição, não tô falando de punição, né, do tempo escolar, que colocava a mão, a professora vinha, dava uma porrada na mão do cara, não tô falando nada nesse sentido. Eu tô falando na questão de coisas que a gente precisa desestimular, né, como o comportamento de egoísmo, por exemplo, né, aquela pessoa que tem um determinado conhecimento, mas que ela tem uma dificuldade enorme de passar esse conhecimento adiante, né, que ela fica com aquele conceito de que, não vou falar porque senão o cara vai roubar minha ideia, não vou falar porque senão o cara vai ser promovido e eu vou ficar aqui chupando o dedo. Ou seja, o cara que não é colaborativo. O que eu, como líder, vou fazer para não incentivar esse tipo de coisa, né? E uma das ferramentas mais poderosas que nós temos como líder é a questão de promoções, aumento de salário, coisas do gênero, né? Então, toda vez que a gente vai dar um aumento de salário, né, ou fazer um reconhecimento, né, que às vezes não precisa necessariamente ser um reconhecimento financeiro, pode ser um reconhecimento emocional, vamos falar assim, e é aquele reconhecimento do elogio, da valorização, né, do reconhecimento em público, né, que nem, por exemplo, o McDonald's que tinha lá aquela questão lá do funcionário do mês. Porra, cara, é um sistema de reconhecimento bem interessante, né? Porra, todo mundo queria estar lá naquela plaquinha lá de funcionário do mês lá. O cara não ganhava nada, né? Eu acho que o cara não ganhava nada. Talvez o cara devia ganhar um Big Mac e 3 batatas fritas, que o cara não aguenta nem olhar, que ele faz isso o dia inteiro. Sei lá se ele tinha algum incentivo financeiro, mas ali o que pegava mesmo é a questão emocional. Do cara tá lá em destaque, todo mundo que entra na loja olha lá a foto do cara, fala, pô, esse é o cara, né? Então, o que o cara do McDonald's tem que avaliar para escolher o rosto do cara para colocar lá, né? Então, às vezes você tem um cara, né? E isso em vendas é um exemplo bem legal, cara, pra gente olhar. Você tem aquele vendedor que o cara vende bem, né? Só que o cara, ele não segue as diretrizes da empresa, ele não alimenta o CRM da forma que você pede pro cara, ele não respeita muito política de despesa. O cara tem lá uma determinada verba para almoçar, ele gasta uma vez e meia aquela verba, toda vez. O cara chega atrasado. Mas o cara entrega o dinheiro, o cara entrega os pedidos ali no final do mês. Quiçá o cara entrega mais do que, né? O cara promete que vai entregar 100 mil, ele entrega 150 mil, é um puta vendedor, né? O cara é um puta vendedor. E aí, o que você faz, né? E aí você tem um cara que é um cara mais constante, que é o cara que vende menos, ele acaba até vendendo menos, só que é o cara que ele vem seguindo todo o critério, tudo certinho, é o cara que vem, né, o cara alimenta o CRM, o cara faz o follow-up, o cara vem cumprindo as etapas de venda, tudo certinho, o cara vem, né, seguindo toda a diretriz que a empresa está colocando, né? Quem você vai premiar? O cara que está vendendo mais ou o cara que está com a constância? Eu não estou nem colocando a questão aqui para julgamento de certo ou errado, né? O que eu estou querendo provocar com vocês é a reflexão do poder que vocês têm na mão como líder em tomar uma decisão de quem você vai premiar e quem você vai deixar de premiar, quais atitudes você vai premiar e quais atitudes você vai punir. A punição aqui seria o cara, por exemplo, não ter um aumento de salário, né? Então isso é muito importante a gente ter consciência, né, da importância que isso aqui tem, né? Então uma decisão errada você pode comprometer toda a tua equipe, né? Então realmente isso é algo que merece bastante atenção. Um outro ponto, né, que está na mão da liderança e precisa cuidar da parte aqui de gestão de pessoas é a preparação, é a liderança preparada para a mudança, né? É a liderança que tenha o mindset, tenha a cabeça de empreendedor. A consciência de que, ainda mais nos tempos de hoje, a mudança ela é algo constante. O que a gente sabe e o que a gente pode afirmar, com certeza, é que as coisas vão mudar. E que as coisas estão mudando cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Então não tem como eu negligenciar a mudança. Não tem como eu aceitar líderes na minha organização que não tenha um mindset para mudança. Que não tenha um mindset pronto para buscar conhecimento e aprender por si só. Buscar conhecimento e também testar isso no dia a dia. E fazendo pequenos projetos, pequenos pilotos, mas ir colocando isso em prática. O cara precisa testar, o cara precisa mudar, o cara precisa achar novas formas de fazer coisas antigas, né?
Então a gente tem ainda, né, aqui no Brasil, a cultura, né, de que, porra, mas sempre funcionou assim. O negócio funcionou tão bem assim, estava funcionando até então assim. E aí vamos imaginar uma condição que você tem, né, uma empresa está funcionando realmente, as coisas estão indo bem e tal. E ela está fazendo isso aí desde 1980, né? E aí é uma empresa que não se atualizou, enfim, não atualizou o sistema de gestão, não atualizou o sistema de venda, ela ainda faz lá o controle das vendas dela no Excel, e quiçá no Excel, né? Se é que o cara não vai ter lá um caderninho lá e tal. E aí, de repente, esse mercado entra em crise, né? Começa, sei lá, 2 aviões numa torre gêmeas, de repente uma pandemia, algo excepcional acontece, né? Como que fica? Se você não tem uma liderança preparada para mudança, se você não tem uma liderança com um pensamento provocativo, né, para que possa buscar alternativa, que possa aprender sozinha, que possa buscar novas formas de testar novas soluções, cara, tua empresa está perdida, né? Então, uma coisa que é muito valorizada hoje, né, nas empresas é esse pensamento disruptivo. E tem empresas que precisam disso, tentam incentivar isso, mas não entenderam exatamente o que é isso. Então, assim, é muito comum você ver líderes ainda. Hoje a gente tem, né, alguns líderes de gerações mais novas, né? A liderança mais nova está começando a ganhar mais espaço, né? Mas quando a gente pega os líderes ali, vamos pegar. Eu diria que eu acho que eu tô numa idade de corte, né? Eu sou de 1980, né? Então eu tô numa idade que eu ainda tô meio que no meio do caminho, assim, sabe? Não tô nem tão dinossauro, mas também não tô tão meninão aí que nem essa garotada que vem com uma cabeça diferente, né? Mas a questão é, eu preciso, de alguma forma, tocar hoje time que tem tanto pessoas mais velhas quanto as pessoas mais novas. Como que eu vou provocar essas pessoas, né? Então, a única coisa que eu sei é que as coisas vão mudar e eu preciso estar preparado. E aí tem um exemplo clássico, né? Foi legal, eu tava fazendo até um workshop aí, um diretor até comentou, e de uma coisa que eu fiz lá que eu acabei enxergando, né? Na verdade, eu acabei percebendo que o Skype ia morrer. Eu leio muito, eu busco muita solução, muitas ferramentas, procurando ferramenta de produtividade, eu estudo muito a produtividade. Eu estava estudando uma ferramenta da Microsoft, eu caí no Microsoft Teams, e aí eu comecei a ler, e lá no manual lá da Microsoft estava escrito lá, phase out, né, o texto estava em inglês, estava escrito lá, phase out do Skype em 2021. Aquilo lá acho que era 2018, né? E aí eu entendi o que era o Teams, eu falei, porra, cara, o Teams é muito mais completo, tem tudo que eu preciso lá dentro, cara, dá pra fazer isso, com isso, isso, isso. Eu já comecei a rodar o Teams com o meu time, coloquei no meu time, aí o pessoal começou a olhar e falou, pô, que negócio legal. Aí multiplicou dentro da organização, né, primeiro dentro da nossa área ali, que é um pouco menor, aquele negócio multiplicou, e aí, pum, pandemia. Cara, na hora que entrou na pandemia, o meu time estava 100% preparado para trabalhar de forma remota. Os nossos arquivos já estavam tudo na nuvem. Você entendeu? A parte de comunicação, as reuniões, a gente já estava usando o Teams, a gente já estava fazendo reuniões virtuais, a gente já estava usando esse conceito colaborativo à distância. E, porra, caiu que nem uma luva. Né? E foi cagada, foi sorte? Não, cara, coincidiu. Né? E foi uma mudança que foi proposta, foi provocada e acabou dando certo, né? Então, ter esse tipo de mindset, né? Ter a liderança com esse viés é extremamente importante, né? E aí tem a questão ali também que a liderança ela precisa trabalhar muito a questão do engajamento, né? O que é que engaja as pessoas, né? E fazer um trabalho forte em relação ao engajamento. Existem diversos estudos aí que vocês podem pesquisar. Pessoas engajadas, pessoas satisfeitas, pessoas que, né, aquele vulgo amor à camisa, né, aquele cara que ama, veste a camisa e tal, são as empresas mais rentáveis. São normalmente as empresas que têm o melhor ambiente para se trabalhar. Né? Então é papel do líder criar uma atmosfera saudável, criar um ambiente que ele seja propício, né, para a colaboração, para o crescimento, para o desenvolvimento e superação de novos desafios. Né? Então a liderança ela é
sem sombra de dúvida, um dos principais pontos aqui que a gente precisa considerar quando a gente fala em preparação, né, para realmente ter uma empresa sempre cresça, uma empresa que se adapte, uma empresa que tenha colaboradores com vontade e desejo de trabalhar e de servir nessas empresas aí. Indo um pouco adiante, deixa eu pegar o slide aqui que eu achei que eu apertei o botão, mas apertei o botão errado. Eu trouxe aqui até fazer uma brincadeira, né, que é a parte de recrutamento e seleção, né, que é um outro pilar. Deixa eu só olhar aqui se eu não pulei nada. Não pulei nada. Então a gente falou um pouco de liderança, né, já falamos um pouco de cultura organizacional, falamos da questão da importância da liderança. E aí a gente tem um outro aspecto que é a questão do recrutamento e seleção, né? Então eu coloquei uma frase aqui, e aí essa frase ela ficou bem legal, né? Que é ali, ó, com um bom time se conquista campeonatos, né? Não adianta eu ter o Cristiano Ronaldo no meu time, que eu não vou ganhar uma Copa do Mundo. É o caso da seleção de Portugal. Os caras têm lá o Cristiano Ronaldo, eles têm lá o melhor jogador de futebol do mundo, mas eles não têm uma boa equipe, né? E não tendo uma boa equipe, esquece, o cara não vai ganhar o campeonato. Ele pode ganhar um jogo, pode até chegar à semifinal, mas ele não vai conseguir realmente ganhar campeonato, né? Então, a importância, né, da questão do recrutamento e seleção, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma ótica estratégica em cima dessa questão. Quando você erra, né, e aí eu estou falando como gestor de vendas, né, se eu erro a contratação de um vendedor ou de um gerente de conta, é um terror para mim, é uma tragédia, porque se perde nesse processo aí pelo menos 2 anos que vai embora, né? Porque você colocou uma pessoa para dentro, aí você vai gastar ali 1 ano ali para aquela pessoa, né, aprender, treinar, se capacitar, ficar pronta, e aí você começa a perceber que aquela pessoa não vai, aí até você, né, aí que é interessante, né, a questão de tomar logo a decisão, de perceber logo que aquela pessoa realmente não foi escolhida adequadamente, e aí desligar e começar o processo já com uma outra pessoa. E aí vai mais todo um tempo de preparação. Por isso que eu falo que errou a mão, dependendo do tipo do teu negócio, dependendo do tipo das pessoas que você precisa, você vai ter aí com certeza 2 anos que se foram, né? Então, é preciso ter um olhar muito estratégico em tudo que se diz respeito aí à questão de recrutamento e seleção. E aqui, né, foi um exemplo. Vamos imaginar que essas pessoas aqui nessa foto aqui são uma empresa, né? Que na verdade aqui não foi um recrutamento formal, aqui foi um recrutamento feito de qualquer jeito, né? O que a gente fez? Esse aqui é um campeonato de futebol aqui do condomínio, fizeram o catadão lá, falaram, não, vai aqui, esse aqui, montaram lá uns times lá e tal. E aí no meu time aqui tem um cara que é bom, tem um outro cara que não sei o que e tal. Como o time é mais ou menos, mas daí a gente se engajou, a gente falou, porra, cara, a gente achou uma forma tática de jogar, a gente reconheceu nossas limitações, reconhecemos né, fomos humildes e falar, porra, a gente é ruim pra cacete, então vamos trancar esse negócio aqui, né, vamos bater um pouco nos caras também, que quem sabe a gente vai um pouco pra frente. E aí a gente montou uma tática de jogo humilde, a gente reconheceu os nossos erros, e falou, cara, vamos jogar aqui, cara, na humildade. Se os caras vacilar, a gente sai lá, pum, faz um gol e ganha de 1-0, pronto, acabou. Parecia o Corinthians aqui uns anos atrás aqui, que jogava feio pra cacete, ia lá na época do Carille, né, vai meter um gol lá, acabou e ganhou um Campeonato Brasileiro assim, né? Então, a ideia aqui é mais ou menos essa, né? Então, assim, a importância realmente da gente olhar com lupa o processo de recrutamento e seleção. E eu vou falar mais disso aqui em diante, né? Deixa eu seguir aqui, que aí vocês vão entender exatamente o que eu tô querendo falar. Então a gente tem, quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente tem algumas etapas que a gente precisa seguir, né? Então tem algumas etapas que a gente precisa seguir e não pode negligenciar. Aqui basicamente aqui o que eu vou falar, né, em relação à parte do recrutamento e seleção. Como que eu vou garantir que eu vou contratar a pessoa correta, né? Como que eu vou garantir que eu traga a pessoa certa, né? E aqui é mais ou menos como no processo de vendas, né? Por que a gente tem lá todas aquelas etapas no processo de vendas, né? Se eu seguir todas as etapas do processo de vendas, é garantido que eu vou vender? Não, não é. Mas, se eu seguir todas as etapas de venda tudo direitinho, fizer o follow-up,
fizer a cotação rápida, entregar tudo no prazo, eu vou aumentar a probabilidade de sucesso, eu vou aumentar a probabilidade de realizar a venda. Num processo de recrutamento e seleção é a mesma coisa, né? A partir do momento que eu tenho um processo robusto, né, que me garanta que se eu seguir essas etapas, se eu não negligenciar nenhuma etapa desse processo, eu vou aumentar a probabilidade de contratar a pessoa certa, já me resolve muita coisa, né? Já vai me livrar de diversos sofrimentos, né? Então, o que eu quero colocar para vocês aqui, eu vou passar agora aqui quais são as etapas que, se a gente seguir, a gente vai melhorar muito, né, a nossa capacidade de contratar pessoas certas para cadeira certa, né? Então a primeira etapa que a gente precisa fazer é definir o modelo de contratação adequado. Essa pessoa que você precisa, para essa vaga que você tem dentro da tua empresa, ela é uma pessoa que ela precisa entrar no regime CLT ou ela precisa ser uma pessoa jurídica, né? Um representante comercial, por exemplo. Esse é um ponto fundamental. Ou seja, qual o modelo de contratação que você vai usar? Você vai contratar um freelancer, dependendo da tua empresa, dependendo do que você precisar entregar, você pode contratar um freelancer. De repente você pode contratar uma empresa que tenha funcionários terceirizados. De repente você pode contratar mão de obra para trabalhar em um projeto específico. Ou seja, precisa estar muito claro qual que é o modelo de contratação que você quer seguir, né? Então aqui no material que eu tenho aqui de apoio, ele fala ali, né? Por que essa contratação deve ser feita? É uma pergunta que você deveria fazer ali, né? Quais as necessidades serão preenchidas com ela, né? E aí qual é o fluxo de trabalho para essa área? Ou seja, aqui algumas perguntas que você deve fazer nessa primeira etapa, que é aonde você está definindo o modelo de contratação mais adequado para essa posição que você tem. Indo adiante, a gente tem a etapa 2, que é, deixa eu jogar aqui para frente, a parte de identificação dos candidatos, tá? Então, o que é essa etapa de identificação? Ela é basicamente a etapa que você vai começar a filtrar, onde você vai começar realmente a peneirar, para que dentro daqueles potenciais clientes, ou potenciais candidatos, você já comece a enxergar quais são os candidatos que têm determinadas características que parecem, né, ir ao encontro daquilo que você precisa, né? Então, basicamente, né, aqui é preciso e é muito importante que dentro, né, da tua organização, dentro da tua área, né, você como gestor tenha, se possível, uma descrição de cargo pronta, né, você saber direitinho quais os papéis que aquela função vai desempenhar, quais são as competências, as habilidades e as atitudes que são esperadas daquela posição. Você como gestor de pessoas, você precisa ter clareza em relação a isso. Por quê? Como que você vai selecionar alguém se você não tem claro, né, quais são as competências, habilidades e atitudes que essa pessoa precisa ter? Quais são os conhecimentos técnicos, quais são ali os hard skills, quais são os soft skills, né, a parte de formação mais comportamental também, enfim, isso precisa estar muito claro para que você evite erro na hora de contratar. Principalmente se você tem na tua empresa, né, que você tem lá um departamento de RH. Imagina lá que você tem um departamento de RH que, né, tem as psicólogas lá, tem o pessoal que faz a contratação. Se essa mulher ela não tiver um roteiro, um mapa da mina ali, que ela consiga olhar para aquele negócio e saber filtrar, ela só vai te entregar candidato estranho para você entrevistar. E aí vai começar a consumir teu tempo. Então, se você não tem produtividade na hora também do processo seletivo, você vai complicar, né? E eu já tive essa experiência de receber candidatos que, porra, 2 minutos de conversa com o cara, eu falei, porra, não faz sentido nenhum continuar a conversa com o cara aqui, porque não tem o mínimo que eu preciso, né, para executar aquela função específica. E aí, né, depois dessa etapa que a gente tem, que é a etapa importante da identificação dos candidatos, que normalmente é feita, né, pelo pessoal do RH, pelo pessoal de recrutamento e seleção, a gente chega numa próxima etapa, que é a etapa ali de realização das entrevistas, né? E aí, a parte da realização da entrevista é o ponto crucial, né, que é o ponto que você
precisa estar ali, você precisa estar atento, você precisa estar dentro, vivendo aquele momento, vivendo a cada percepção que você tiver em relação a outra pessoa. Precisa ter empatia, precisa ter ouvidos atentos para poder pegar detalhes que vão muitas vezes revelar alguns detalhes de personalidade, né? E aqui eu vi até em algum lugar aqui umas perguntas que são interessantes, né, você fazer durante o processo de entrevista, né? Vamos pegar aqui alguns pontos para a gente explorar, né? Por exemplo, uma pergunta boa, né? Como fazer uma entrevista, né? Vamos tentar explorar um pouco isso aqui, né? A grande parte da entrevista, eu vou falar para vocês, as minhas primeiras entrevistas são bem diferentes das entrevistas que eu faço hoje, né? Hoje eu tenho uma visão, eu pouco olho a questão de formação acadêmica, pouco olho a questão até de formação profissional. Eu olho realmente ali as empresas que eles passaram, quanto tempo eles ficaram, né, nessas empresas, né, se é um cara que fica pulando muito de galho em galho, ou se é um cara que já tem um pouco mais de estabilidade. Eu costumo dar uma olhada nisso aí e tal, mas o ponto principal, eu entrevisto pessoas. Eu preciso saber como esse cara é como ser humano. O que esse cara valoriza? O que é prioridade na vida dele? O que realmente importa para esse cara? Esse cara é um cara mercenário, é um cara que só pensa em dinheiro em cima de tudo. Esse cara é um cara mais emocional. Esse cara é um cara que, porra, vem da luta, vem do dia a dia, da correria. O cara que, né, sofre mesmo, né? O cara que realmente precisa levar o pão para casa. Enfim, esses são os aspectos principais que eu acabo olhando. E aí tem uma pergunta interessante ali que é assim, né? Quais são os seus sonhos, né? Porque através dos sonhos, né? Uma pergunta que parece simples, né? Tá, quais são os seus sonhos? Porra, essa é uma pergunta que ela tem a capacidade de te mostrar uma visão de futuro gigantesca, né? Se o cara tem ideia, né, de quem ele quer ser, se ele tem ideia do que ele espera da vida dele, qual que é a leitura dele de vida, né? Qual que é a ambição desse cara? Esse cara pensa pequeno, esse cara pensa alto, como que é isso, né? Aí o outro ponto, né, que coloquei como sugestão até, né, quais são os 5 valores inegociáveis em sua vida? Eu até acho que 5 valores é coisa demais, né? Eu acho que 3 valores é suficiente para você definir, para você poder entender quem realmente esse cara é. O que está dentro dele, quais são os valores, quais são as crenças desse cara. Então, se você conseguir identificar no processo de entrevista, né, pergunta pro cara lá, quais são os 3 principais valores que norteiam a tua vida, né? Isso é uma pergunta que você já consegue perceber, né? Se você for um gestor que tiver um pouco mais treinado e conhecer um pouco, tiver um pouco mais de habilidade humana, entender um pouco mais de psicologia, entender um pouco mais de ser humano, uma pergunta como essa você realmente já consegue saber o que esse cara tem, né, como valor, como princípio. E isso é algo que a gente não pode errar durante um processo de entrevista de contratação, né? E aí, uma outra pergunta, né, que é interessante, principalmente com o vendedor que ele põe aqui, é como você gosta de passar seu tempo livre, né? Ela até põe uma justificativa aqui que é assim, eu vou até ler na íntegra o que está aqui, né? Essa pergunta pode parecer boba, mas é ótima para analisar se a pessoa gosta de gente, né? Para trabalhar em vendas é preciso gostar de gente. Tem que estar onde o povo está. Se o candidato fala que gosta de ficar em casa, talvez não sirva para a função, né? Ou seja, a ideia aqui são algumas perguntas simples que, com respostas simples, a gente já pode saber se esse cara tem um perfil ou não, né, para aquela determinada posição. E a questão do histórico educacional, né, histórico, né, onde esse cara estudou, como que esse cara estudou, como que esse cara aprende. Hoje em dia, uma coisa que a gente não pode deixar de olhar com muito cuidado é como que esse cara aprende. Quais são as tuas fontes de informação, né? Onde você busca informação? Isso é algo que você precisa estar atento, né? Porque não é qualquer lugar que você pode buscar informação hoje em dia, né? Você tem mídia tendenciosa, você tem censura, dentro do Brasil você tem censura, enfim. E a questão principal, você tem capacidade de aprender por si só? Você consegue, por exemplo, entrar dentro de um YouTube e pegando conteúdo e assimilando aquela informação, concatenando e fazer uma entrega em cima daquilo? Cara, essa é uma habilidade que hoje em dia
ela é fundamental. E eu tenho visto aí uma nova geração, uma molecada que é brincadeira. Os caras são foda, né? Você chega pros caras, bicho, ó, ó, você dá mais ou menos uma diretriz, dá pro cara onde que ele vai buscar informação, e o cara vai lá, passa lá, assiste 2, 3 vídeos, busca informação aqui, entra no site gringo lá, pega informação em inglês, não sei o que, bum, 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 o cara faz o negócio acontecer. Então, realmente, é um ponto que deve ser bastante valorizado aí num processo de entrevista. Vamos seguir o bonde aqui. Passado aí então a parte ali da etapa, né, da entrevista, aí é uma parte que muitas vezes a gente acaba negligenciando, cara. E o mercado hoje, isso aqui tá uma coisa que tá tão fácil, tá tão simples, a gente não deve negligenciar nunca, que é o quê? É buscar referência, é validar se aquilo que o cara tá te dizendo, se aquele histórico profissional que aquele cara tá dizendo, se aquela performance que ele tá alegando que ele tem realmente é verdadeira, né? Isso hoje tá muito fácil, né? Em mercados, né? Os mercados que nós temos ali, eles são normalmente mais fechados, as pessoas se conhecem, as pessoas sabem quem são os concorrentes, eles se conhecem. O cara hoje está numa empresa, amanhã está na outra, mas é um mercado que é muito pequeno, se conhece no geral, né? No geral. E por que não validar o histórico desse cara? Entendeu? Aí numa dessas você descobre que o cara, porra, cuspiu na cara do funcionário, entendeu? Você descobre que o cara, enfim, é um cara que é problemático, é um cara que fica enfiando atestado. Entendeu? Então assim, cara, fazer essa validação, ela é extremamente importante e é uma etapa que não deve ser negligenciada. Ou seja, tem um candidato, gostou do cara, bicho, vai dar uma validada. É que nem, por exemplo, né, vou fazer uma comparação que, enfim, mas acho que cabe. Construção, né? Aí você precisa de um cara para construir a piscina da tua casa. E aí você tem lá 3 caras, 2 caras lá. E aí no final você já nem tem muito parâmetro para saber quem que é o melhor ali. O que você faz? Porra, dá uma entrada lá, vai lá no Reclame Aqui. Joga no Google o nome do cara lá, vê o que aparece de reclamação, vê o que aparece lá, como que esse cara trata, como que esse cara lida com os problemas. E ali é uma certa forma de você validar e buscar referência sobre o cara que constrói a piscina. E com um funcionário, com um profissional é a mesma coisa. Né? Tô vendo até que o Xaxá entrou aqui no chatzinho aqui da conversa aqui no Instagram. O Xaxá é um cara, por exemplo, o Xaxá é um cara que trabalhou comigo, né? Tem esse nome aí, mas deve ser porque ele dirige muito Fusca, e aí apelidaram ele de Xaxá, mas brincadeira, é o nome dele mesmo, é Carlos Xaxá. Ele foi um cara que foi validado comigo, foi validado por mim, na verdade, né? Ele entrou no processo seletivo na empresa que eu trabalho, eu não sabia, eu já conhecia ele, né, de longa data, e aí o meu diretor, que era o cara que ia contratar o Xaxá, ele falou, ô Raposo, esse cara aqui trabalhou na empresa tal, que eu sei que você já atendeu os caras, eu sei que você conhece os caras lá. Você conhece esse cara? Eu falei, conheço. Ele falou, e aí, o que você acha? Eu falei, pode trazer, Giovanni, pode trazer que o cara é bom. Eu conheço o cara. E eu já conhecia ele lá, enfim, a gente fazia um monte de teste lá de equipamento, de bomba centrífuga, sistema de bombeamento, já tá rindo aqui, mas é verdade. Foi um processo de validação. Ou seja, o que o diretor da minha organização fez? Ele tinha um cara, e é um gringo, esse cara é um gringo italiano, esse cara já tinha um cara, ele gostou do cara, só que ele tava meio como um cara, ele era estrangeiro aqui, ele não conhecia os brasileiros direito e tal, ele não sabia, né, pô, enfim, dá pra acreditar nesses caras, né, aquele preconceito do gringo lá e tal. Eu era um cara que ele já confiava, né, e já tava com ele mais tempo, lógico. Era um dos gestores dele lá e tal. E aí ele perguntou, validou. O que ele fez? Validou. Né? Então, ou seja, é uma forma de você mitigar aí o processo de contratação errada. Né? Que, como eu já falei aqui um pouco antes, custa caro pra cacete um negócio desse. Enfim, contratou errado, negão. É problema, cara. Você vai ter dificuldade. E aí, vamos seguir aqui. Vou passar o próximo slide. E aí, vamos lá. Passou aqui a parte das referências. Faça a oferta. Né? Então passou, validou, é o cara que realmente você quer, tem o perfil, as pessoas validaram, as pessoas gostaram, né, as pessoas recomendam o cara, né, como se fosse um NPS, vamos falar assim, né, quanto você indicaria esse cara para trabalhar na tua empresa, né, como se fosse um NPS de pessoa, né, você indicaria esse cara aí para trabalhar dentro da tua empresa, e aí faz a oferta, né, e aí a questão da oferta, ela é um ponto bem interessante, porque aí você precisa combinar, né? E o que é essa combinação?
Hoje em dia, principalmente, quando a gente fala a oferta de trabalho, ela não está consolidada hoje em dia só em salário, só em dinheiro. Então, hoje, cada vez mais, a gente olha a questão de pacote de remuneração. Qual a melhor forma de remunerar as pessoas de forma que eu consiga reter potenciais talentos, de forma que eu consiga estimular que as pessoas queiram também trabalhar dentro da minha organização. E esses estímulos, eles não são obrigatoriamente financeiro apenas, né? Para concluir nessa etapa da parte de contratação, né? Da parte de contratação de pessoas, da parte do recrutamento, a última etapa que eu coloco aqui é a parte da integração. Ou seja, para que a gente consiga garantir também que esse profissional que você contratou ele tenha uma adaptação mais rápida, que ele comece a entregar resultados mais rápidos, você precisa ter ali um processo de integração claro. É um processo de integração que vai fazer com que esse cara comece a entregar resultado o mais cedo possível. Eu coloquei aqui até um desenho aqui, né, para a gente enxergar aqui essas pessoas interagindo, né, essas imagens aqui rodando tudo. Para quê? Para exemplificar que realmente quanto melhor for esse meu programa de integração, esse onboard, né, já colocar as pessoas em contato, já mostrar a relação entre as áreas, como que a máquina gira, como que funciona, onde que ele busca informação, quem que decide determinado assunto, se ele tiver determinado problema, ele resolve com quem. Quanto melhor for esse teu programa de integração, mais rápido esse profissional vai começar a entregar resultado, ok? Então, vamos falar agora um pouco aqui, né, para a gente encerrar a aula de hoje, vamos falar um pouco sobre remuneração, né? Então, o que é importante falar sobre remuneração? Né, o primeiro ponto, a tua empresa, né, ela precisa estar com a remuneração, o pacote de remuneração alinhado com o mercado. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa cuidar, né? Ou seja, se a tua empresa não tem um pacote de remuneração alinhado com o mercado, você está com problema, né? Você está com problema porque, primeiro, que as pessoas vão sair. Você não vai conseguir reter as pessoas boas, né? E também as pessoas boas não vão querer ir para a tua empresa. Então, assim, o pacote de benefício, né? E aí a gente vai falar bastante disso aqui. Ele inclui várias outras coisas além do dinheiro propriamente dito. Então, o que é importante? Ela precisa ser alinhada com o mercado, ela precisa ser justa, né? Precisa ser um pacote de remuneração justo, né? Ele precisa ser competitivo, né? Quando comparado com as empresas aí que são do teu segmento, do teu setor, aquelas empresas que vão disputar os profissionais que você precisa dentro da tua organização, ela precisa ser competitiva. E aí, ela também precisa ter a condição de reter bons talentos, né? Ou seja, quais são os pilares principais quando a gente fala de remuneração? Então, primeiro pilar, alinhamento com o mercado, ou seja, o meu sistema de remuneração precisa estar alinhado com o mercado, primeiro ponto. Segundo ponto, justo, né? Precisa ser algo que realmente o engenheiro tem que ganhar o que o engenheiro merece, né? Um administrador precisa ganhar o que o administrador merece ganhar, ou seja, precisa ser justo, tá ok? Competitivo, para poder fazer frente à concorrência, para que a sua empresa seja atrativa, e também competitivo o suficiente para que ela possa exercer a função de retenção de talentos, que seja difícil para os teus concorrentes tirarem esses talentos da tua empresa. E aí agora, aqui para frente, a gente vai ver como compor aí um pacote de remuneração. O que é um pacote de remuneração? O que é que as pessoas valorizam além do dinheiro, né? Porque a pior coisa que tem no mundo é você ter que trabalhar 8 horas por dia em uma empresa por causa de dinheiro, né? Trabalhar por dinheiro cara, deve ser chato pra cacete, cara, porque imagina você ficar numa empresa que tem um ambiente que não é legal e aí você ainda fica lá só porque você precisa da porra do dinheiro para pagar a conta lá no final do mês. Um ponto que é essencial, nós como líderes, nós como gestores de pessoas, nós como diretores de empresa, o ponto mais importante aqui, a gente precisa garantir que o meu sistema de remuneração ele esteja alinhado com os objetivos estratégicos da empresa, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se na minha empresa, né, imagina que vou pegar o McDonald's de novo, tá?
Vamos imaginar que o McDonald's ele tem um lucro de R$ 5 quando ele vende um Big Mac. E ele tem um lucro de 30 centavos quando ele vende um cheeseburger. Né? E aí ele tem um plano de remuneração que o cara, quando ganha cheeseburger, a comissão dele é de 4%. E quando ele vende Big Mac, a comissão dele é de 2%. O que você acha que esse cara vai vender? Esse cara vai vender hambúrguer. Por quê? Primeiro que é mais fácil, segundo que ele ganha mais dinheiro. Ou seja, o teu sistema de remuneração ele é o canal, ele é o guia, ele é a estrada que vai levar os teus funcionários é o caminho que vai levar os seus funcionários a trilhar. O que eu estou querendo dizer? Se você tiver um sistema de remuneração que leva o cara para Roma, você pode esperar que muito provavelmente o cara vai se esforçar, o cara vai fazer de tudo para chegar em Roma. Agora, se você quer que o cara vá para Los Angeles, nos Estados Unidos, né, e você remunera o cara de forma com que ele seja mais atrativo para ele ir para Roma, você não vai conseguir fazer esse cara ir para Los Angeles. É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, aonde que está o dinheiro? Aonde que o cara vai ter o maior ganho? Aonde que é mais fácil? É aonde o cara vai. Né? Então, assim, a responsabilidade que nós temos aqui como gestor de pessoas e como líder de organização é ter um pacote de remuneração que seja coerente com a estratégia do meu negócio. Se eu preciso lucrar, se quando eu vendo um Big Mac eu ganho R$5 e se eu adiciono batata frita e refrigerante nesse pacote, o meu lucro sobe para 7, eu preciso incentivar que os meus atendentes vendam esse Big Mac mais a batata mais a Coca-Cola. Porque aí o meu lucro sobe para 7. Meu lucro subindo para 7, eu posso pagar 5% de comissão quando o cara vender o Big Mac com a Coca-Cola e com a batata frita. É isso que eu preciso fazer. Só que o que a gente vê hoje as empresas fazendo é o contrário. Ela tem um sistema de remuneração que leva o cara para Roma, mas ela quer levar o cara para Paris. Não vai. Entendeu? Não vai. Então, assim, se eu colocar aqui o bônus dos gestores, ele tá lá na questão da rentabilidade, né? Eu tenho que ter um jeito, um sistema de estabelecimento de metas que vá me garantir que esse cara entregue aquela rentabilidade. Agora, você fala pro cara, a tua meta é entregar a rentabilidade de 10%, mas você vai ganhar se você colocar o máximo de pedido para dentro, independentemente da rentabilidade, o cara vai entregar os pedidos sem a rentabilidade porque o bônus dele vai estar lá associado com a entrada de pedido e não com lucro. Ou seja, desalinhamento completo com a estratégia da organização. Então é isso que a gente não pode ter. Nós como líderes, nós como gestores de pessoas, nós como gestores de empresa, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da remuneração. O pacote de remuneração, ela é fundamental para que você tenha, né, o que é o mais importante, que é o elemento humano, que é o que a concorrência não consegue copiar, que é o que o chinês não consegue copiar. O teu produto o chinês vai copiar. Agora, o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente colaborativo, né, a criatividade das pessoas que estão dentro da tua organização, esse é o principal ativo das organizações e é algo que você começa a entrar com um intangível. Né? Então isso realmente é algo que a gente precisa se atentar bastante. Seguindo adiante aqui no próximo slide, o que a gente tem? A parte aqui dos incentivos não financeiros, né? Que é o que a gente precisa realmente hoje olhar com bastante cuidado, né? Quando você vai escolher uma empresa para trabalhar,